você abra a Escritura em Malaquias 3, do verso 7 ao verso 12. É o texto que nós vamos considerar juntos nessa noite. Malaquias 3, do verso 7 ao verso 12. Nós estamos aí caminhando para o final dessa série de pregações. Pretensão é que a gente tenha mais um sermão apenas, ainda baseado em Malaquias. Esse, portanto, é o penúltimo sermão. E eu quero considerar aí essa passagem do verso 7 ao verso 12. Minha expectativa é que a gente entenda esse texto, ele seja aplicado à nossa vida e ele também nos prepare para o memorial da ceia do Senhor dessa noite. Então vamos de imediato ler o texto. Depois então, o pastor prosseguirá com a exposição dessa passagem. É dito assim, aí no livro do profeta Malaquias, do verso 7 ao verso 12, do capítulo de número 3. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas até aqui a leitura da palavra do Senhor, que passo a expor a partir desse momento. Olha, esse é um texto dos mais conhecidos de toda a Escritura. Talvez seja um dos textos mais conhecidos, não apenas do livro de Malaquias, como também de toda a Escritura Sagrada. Eu sei que muita gente, quando eu comecei a pregar em Malaquias, já ficou pensando na hora que nós chegaríamos nesse texto. Eu sei que tem um irmão aqui na igreja, que eu não vou dizer o nome dele é Reginaldo, começa com R e termina com Aldo, que estava esperando com uma expectativa santa chegar nessa passagem. Texto conhecido, que quando a gente vai pensar em dízimos e ofertas, todo mundo corre lá para Malaquias 3, especialmente no verso 10, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E eu quero começar, irmãos, fazendo primeiro uma provocação com relação a essa passagem. Dizer para os irmãos que o principal tema dessa passagem não é falar de dízimos e ofertas. É óbvio que dízimos e ofertas fazem parte do texto. Mas eu quero mostrar para os irmãos que o grande tema dessa passagem não é falar de dízimos e ofertas. Ao contrário disso, dízimos e ofertas aparecem nesse texto como uma ilustração de um princípio muito maior que o profeta está tratando com o povo de Deus nesse texto. Por assim dizer, existe um assunto muito mais abrangente nessa passagem, em que dízimos e ofertas
aparecem como ilustração dessa lista que é muito maior, muito mais abrangente. A gente, em geral, lê esse texto com um olhar já tão viciado pelos dízimos e ofertas, que não conseguimos enxergar esse tema muito mais abrangente da passagem. Então, o que eu quero dizer hoje é que é óbvio que se fala de dízimos e ofertas aqui, mas o profeta está falando de uma coisa muito maior nesse texto, em que dízimos e ofertas aparecem apenas como um assunto que ele pinça para ilustrar o ponto, o princípio, que é muito mais abrangente. E vou dizer mais, irmãos, o tema que o profeta trata nesse texto é o tema que percorre a escritura de Gênesis a Apocalipse. Nesse texto, como em muitos outros textos da Bíblia, há um grande tema que percorre toda a escritura sagrada. E, portanto, nós precisamos primeiro entender esse tema maior, para depois entender do que o profeta está tratando aqui nessa passagem. Me parece que a gente não pode se aproximar desse texto e entender o que ele está nos dizendo, sem primeiro entendermos esse tema maior e mais abrangente. Eu sou daqueles pregadores que acreditam, que creem, que defendem, que a Bíblia tem um único assunto que percorre todos os livros da Escritura. Que a Bíblia tem um grande tema, dos quais todos os outros temas estão relacionados. Por isso, até mesmo a Páscoa faz parte desse tema e faz parte do que esse texto está tratando. De que tema eu estou falando, do que eu estou dizendo e o que aparece aqui e em toda a Escritura. Aquilo que se convencionou chamar a aliança de Deus com o seu povo. O grande tema da Bíblia é que Deus estabeleceu uma aliança com o povo. O grande tema da Bíblia é que Deus estabeleceu uma aliança graciosa para com gente, com povo eleito por Ele. Essa aliança, irmãos, iniciou-se antes da fundação do mundo, antes do universo ter sido criado. À luz da Escritura, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fizeram entre si uma aliança. O Pai prometeu dar ao Filho um povo eleito. Um povo que seria dado ao Filho sob certas condições. Se o Filho cumprisse o acordo da aliança. E ao Filho competia assumir uma natureza humana, representar esse povo, morrer a morte desse povo, entregar-se no Calvário por esse povo, ressuscitar ao terceiro dia e conceder a esse povo purificação de pecados, vida eterna e salvação pela graça. Jesus seria então o representante desse povo, e a aliança entre o Pai e o Filho dava ao Filho o presente de receber um povo que era dado pelo Pai mediante o trabalho realizado por Ele. Você pode perguntar, e o Espírito Santo? O Espírito Santo foi dado como parte dessa aliança. O Espírito aplica a esse povo a salvação conquistada pelo Filho. De maneira que o Filho representa o povo, outorga a esse povo a salvação que o Pai garante por intermédio do Filho. Essa aliança, irmãos, essa aliança entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em que um povo foi eleito, purificado, separado, para ser alvo dessa aliança, é o tema que percorre toda a Escritura. E mais, essa aliança tem termos muito claros estabelecidos. De maneira que, para que essa aliança fosse entendida de maneira correta e adequada pelo povo da aliança, Deus estabeleceu termos para essa aliança. De maneira bem geral e de maneira bem simplificada, os termos da aliança são o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
me obedecer, guardar meus estatutos, guardar a minha lei, viver da maneira como eu prescrevo que eles devem viver, eu vou abençoar o meu povo. Obediência na aliança é sinônimo de bênção. O contrário também é verdadeiro. Se o meu povo se desviar dos meus caminhos, deixar os meus estatutos, dar as costas para a minha lei, esse mesmo povo vai receber o meu castigo. Desobediência na aliança é sinônimo de maldição, de castigo. Termos da aliança então são muito claros. Obediência, bênção. Desobediência, castigo. Mas essa é a aliança que aparece várias vezes na Escritura. Lá no Jardim do Éden, foi a primeira versão dessa aliança. Havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem obedecesse à lei estabelecida por Deus, ele seria abençoado. E se ele desobedecesse, aconteceu o que nós já conhecemos. Depois no Monte Sinai, é mais uma vez Deus estabelecendo os termos da aliança. Moisés sobe ao monte e recebe as 2 tábuas da lei, que são as exigências de Deus para o povo ser abençoado mediante obediência. Depois, vários outros símbolos do Velho Testamento apontam na mesma direção. Nós temos, por exemplo, a circuncisão, que no Velho Testamento funcionava como símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Menino, aos 8 dias de nascido, era circuncidado para que ele estabelecesse uma aliança com Deus. Lembre-se do sacrifício do Cordeiro Pascal. A Páscoa é uma lembrança dessa aliança. Deus protege o seu povo no meio do Egito, mediante a obediência desse povo. O povo coloca sangue nos umbrais da porta, vem o anjo da morte e passa por aquelas portas onde o sangue está lá marcando o umbral e não mata os filhos dessa família. Ao passo que aquelas famílias que não têm o sangue na porta, no umbral, é alvo da morte, do castigo divino. É mais uma vez um símbolo da aliança. A gente podia ir mais à frente, irmãos, e lembrar que o sábado no Velho Testamento funciona como símbolo da aliança. O povo obedece a Deus, separando um dia da semana para adoração pública a Ele. Portanto, o que temos o tempo todo na Escritura é Deus deixando claro os termos dessa aliança dele com o seu povo. Aí você pode pensar, então no Novo Testamento a gente tem uma nova aliança? A gente fala isso, né? O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Nós celebramos a Páscoa hoje e não temos mais os elementos do Velho Testamento. É verdade. Mas continuamos entendendo que temos uma aliança com Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. A nossa aliança com Deus é a mesma aliança que Deus teve com o seu povo no passado. Quando usamos o termo nova aliança, não estamos falando que Deus colocou uma aliança nova no lugar da antiga. O que estamos dizendo é que Ele aprimorou, aperfeiçoou e cumpriu coisas previstas na antiga aliança. Mas a aliança continua sendo a mesma. Somos ainda filhos de Abraão pela fé. Somos ainda herdeiros das mesmas promessas feitas a Abraão e a sua descendência. De maneira que não temos uma aliança no Velho Testamento para Israel e uma aliança nova no Novo Testamento para a igreja. É a mesma aliança, agora aprimorada e aperfeiçoada. Inclusive os símbolos da velha aliança permanecem na nova aliança. A circuncisão deu lugar ao batismo. Agora não temos mais circuncisão, mas temos batismo,
que também é um símbolo da aliança. Não temos mais ceia pascual, como no Velho Testamento, mas agora temos a ceia do Senhor, que também é símbolo da aliança. Não temos mais os elementos que estavam presentes no Velho Testamento, como o sábado, mas temos agora o domingo, dia do Senhor. O sábado, que era símbolo da velha aliança, deu lugar a algo mais aperfeiçoado, o domingo. O ponto aqui, que o grande tema da Escritura é a aliança de Deus com o seu povo. E os termos dessa aliança continuam os mesmos. Se o meu povo me obedece, diz o Senhor dos Exércitos, eu abençoo o meu povo. Mas se meu povo me desobedece, eu trago castigo e maldição para esse povo. Amados, com isso em vista, nós podemos agora olhar o que Malaquias está tratando com o povo de Deus no tempo dele. Porque o que a gente tem nessa passagem, do verso 7 ao verso 12, é essa aliança sendo posta em prática. É Deus relembrando ao povo os termos da aliança. É Deus trazendo à memória do seu povo os termos da aliança que Deus tem com o seu povo. E ele primeiro começa fazendo uma constatação. No verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Primeiro, Deus sabe que o povo dele vem sendo desobediente há muito tempo. Deus parece aqui aquele pai que diz assim para o filho: eu conheço vocês, sei quem vocês são, e já não é de hoje que vocês me desobedecem. Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus caminhos, dos meus estatutos, e não guardastes eles. Deus está aqui trazendo à memória do povo uma coisa que a gente sabe sobre o povo de Israel. Esse era um povo inconstante. Estava constantemente desobedecendo a Deus. Você lembra? Moisés está lá no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, e o povo está embaixo fazendo o quê, irmãos? Fazendo um bezerro de ouro. Não é? Depois aquele período dos juízes, que é um período trágico, onde a Escritura diz que cada um fazia o que dava na telha. Cada um fazia o que interessava a eles com a sua própria vida. Depois do período dos reis, de reis ímpios, desobedientes a Deus, gente que não quer saber de seguir os caminhos do Senhor, e o povo vai atrás. Deus manda profeta, o povo mata profeta. Deus levanta meios para falar com o povo, e o povo continua insistentemente desobedecendo. O fato é, irmãos, que o Velho Testamento é a história de um povo rebelde, de dura cerviz, e de um Deus compassivo, longânimo, que frequentemente está tolerando a desobediência do seu povo. A gente que fala assim, o Deus do Velho Testamento é um Deus severo, um Deus punitivo. Não é, irmãos. Não é, não há nenhuma diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. E às vezes me impressiona a compaixão, a longanimidade, a paciência de Deus com o seu povo. O povinho desobediente. O povinho difícil de lidar. Você lembra no deserto? Deus levanta codornizes e carne para eles, eles reclamam. Porque queriam comer alho e cebola do Egito. Eles estão com sede, Deus levanta água. Eles reclamam. Porque a água não era do gosto deles. Você lembra da história? Dessa maneira quase sempre desobediente que o povo assumia. Então Deus começa dizendo: olha, eu sei que vocês quase nunca observaram os meus estatutos e nunca cumpriram aquilo que a gente estabeleceu na aliança.
Aí ele faz um apelo para o povo no verso 7. O apelo é, irmãos, a aliança posta em prática. Ele diz, olha, tornem para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. É isso que a aliança previa. Se o povo se tornar para Deus, Deus vai se tornar para eles. Se vocês se voltarem para mim, se vocês me obedecerem, se vocês observarem meus estatutos, minha lei, se vocês guardarem os caminhos que eu tenho para vocês, eu me tornarei para vocês. Essa é a aliança sendo colocada em ação. Só que como é que o povo reagiu a essa palavra do Senhor pela boca do profeta? Eles diziam, em que havemos de tornar? Em que havemos de tornar? Mais uma vez, irmãos, aquele cinismo que a gente já conhece sobre a relação que Deus está estabelecendo com o povo através do profeta Malaquias. É mais uma vez o povo dizendo assim, Senhor, como assim? O que nós fizemos? Como assim, Senhor? Tornar para o Senhor? Em que a gente tem que tornar para o Senhor? Eu conheço, muita gente se comporta assim, né? Você vai repreender a pessoa, ela fala assim, como assim? O que eu fiz de errado? Como assim? Do que você está falando? Não estou te entendendo. Onde é que você quer chegar? Qual é o ponto aqui? O que você está tratando comigo? Por que essa repreensão? Por que essa palavra tão dura, tão direta? Como é que a gente vai tornar para o Senhor? O que a gente está fazendo? É mais uma vez aquele cinismo. Isso é uma coisa que marca a relação de Deus com o profeta Malaquias, né? Malaquias levanta uma questão e o povo sempre finge que não é com eles. O povo sempre finge que aquilo não tem nada a ver com a vida deles. O povo sempre finge que aquela palavra da parte de Deus não precisava ser tão direta assim. Como assim, Senhor? Como? Em que havemos de tornar? Aí Deus toca na ferida, joga o jogo do povo. Deus então revela para eles qual era o problema. E diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vamos entender o que está acontecendo aqui, irmãos. Primeiro o povo diz que não tinha nada de errado. Mas eles se enganaram porque, vou usar essa expressão aqui com todo respeito, Deus tinha a carta na manga, né? E só estava esperando o povo reagir como ela já previsto. Vocês não estão fazendo nada. Eu vou dizendo o que vocês estão necessitados de se voltarem para mim. Vocês estão me roubando. A palavra que o profeta usa aqui é muito forte, irmãos. O povo estava metendo a mão naquilo que pertencia a Deus. Não é furto naquele sentido de pegar escondido. É pegar com a cara lavada. É roubar. E eles roubavam a Deus nos dízimos e nas ofertas. A ideia era a seguinte: a lei previa que o povo do Velho Testamento, como parte da aliança, devia entregar para Deus 10% de tudo que eles possuíam. Dos recursos financeiros, do gado, da colheita, tudo que eles negociavam, 10% disso como parte da aliança deveria ser dado para Deus. E a expressão roubará o homem a Deus nos dízimos e nas ofertas
É Deus denunciando que o povo estava dando apenas parte desse percentual. Eles não entregavam para Deus tudo aquilo que era previsto pela lei na aliança. Era bem parecido com aquela situação de Ananias e Safira, você lembra? Eles venderam o terreno e esconderam parte do dinheiro. O povo aqui era assim, irmãos. Reunia no templo para adorar a Deus, cantava que Deus era o Senhor da vida deles, eles adoravam com mãos levantadas, declaravam para Deus que Deus era o Senhor de tudo que eles possuíam, mas no dia a dia, eles roubavam, não entregavam aquilo que pertencia ao Senhor. Essa atitude aqui, irmãos, é muito parecida com aquela atitude do menininho, que recebeu 2 moedas da mamãe, e a mãe falou assim, olha, estão aqui 2 moedas para você. Uma, você compra um sorvete para você gostoso. E a outra você vai para a igreja e deposita lá no gasofilácio. Tá bom, meu filho? E ele todo feliz, tá bom, mamãe? Mamãe, que maravilha! E ele ficou tão empolgado com aquele negócio que ele saiu correndo, caiu, uma moedinha saiu da mão dele, correu e caiu no bueiro. Naquela mesma hora ele pensou consigo, lá vai a moeda do Senhor. Lá vai a moeda do Senhor. Você reparou que é sempre a moeda do Senhor que vai para o ralo, irmão? É sempre a moeda do Senhor que se perde. A moeda do Senhor sempre vai para o bueiro. O povo dizia para Deus que não estavam fazendo nada demais, mas eles estavam roubando ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, vamos entender algumas coisas aqui. Se a gente pega esse texto e fala que o problema do povo era apenas os dízimos e as ofertas, a gente se esquece de tudo que a gente já aprendeu com relação a esse livro de Malaquias. Dízimos e ofertas aqui é a ponta do iceberg. Esse povo já estava ignorando os termos da aliança em muitos outros assuntos. Lembra que eles traziam animais com defeito, animais coxos, animais de segunda categoria. Lembra que eles adoravam a Deus no santuário e falavam para Deus, que enfado, que canseira, que chatice esse culto. Lembra que esse mesmo povo trazia mulheres de deuses estranhos para adorar a Deus no templo. Então, irmãos, a lista era enorme de coisas que o povo fazia contrário à aliança. O profeta está usando apenas mais uma delas. O profeta está apenas apontando mais um problema, mas a lista era enorme. Porque do contrário, irmãos, a gente pode se aproximar desse texto imaginando que Deus está exigindo do povo uma coisa muito além daquilo que deveria ser exigido, e não é verdade. O povo já estava se mostrando desobediente em muitas outras áreas. Em muitas outras áreas. O ponto aqui é que a aliança e os termos da aliança não estavam sendo observados pelo povo. Eles não estavam obedecendo o que Deus havia prescrito no Velho Testamento. E no Velho Testamento se previa que o adorador que viesse ao santuário trouxesse também 10% dos dízimos e das ofertas. E eu não quero dar a entender que dízimo e oferta funciona de uma maneira mágica na nossa vida. Portanto, aqui é um item da lista. Se a gente pega apenas os dízimos e ofertas e isola o problema, caímos no erro de muitas igrejas de hoje de ficarem apregoando a ideia de que se você der o dízimo e a oferta, tudo mais vai acontecer na sua vida. E a gente sabe que não funciona assim. Segunda questão aqui é, pastor,
esse princípio do dízimo e da oferta continua servindo para a igreja no Novo Testamento? Continua servindo para a gente hoje? Eu vou me antecipar logo essa questão, porque ela vai ser levantada daqui a pouco, e eu vou responder ela logo agora. Veja, não há mais nenhuma prescrição nesse sentido no Novo Testamento para a gente. Mas não vai se animar não, calma. Calma, não se anima não. O princípio de participar efetivamente da obra de Deus financeiramente permanece. Permanece. E eu quero dar essa palavra aqui àqueles que são crentes no Senhor Jesus e que já têm uma aliança com Deus. Para esses apenas. O Novo Testamento continua prevendo que quem está na igreja deve participar financeiramente do sustento da igreja. Vou dar exemplos. 2 Coríntios 9. Deus ama a quem dá. Fala, irmão. Que bom, irmão, com alegria. Não por constrangimento e nem por tristeza. A igreja do Novo Testamento fez campanhas para levantar recursos para crentes pobres. Isso pressupõe participação efetiva dos membros da igreja. A igreja fala que os presbíteros, ou melhor, a Bíblia fala que os presbíteros devem ser sustentados pela igreja local. Portanto, pressupõe que haja participação efetiva dos membros da igreja. Eu diria, irmãos, que há 3 princípios no Novo Testamento que apontam na mesma direção desse princípio do Velho Testamento aqui. Primeiro, é que deve haver sim participação efetiva dos membros da igreja nas questões financeiras. Segundo, essa participação deve ser generosa. Generosa. Deus ama a quem dá com alegria. É para ser com alegria e com generosidade. E a terceira é que ela deve ser também proporcional. Se espera que os irmãos mais abastados financeiramente participem mais dessa área do que os irmãos mais pobres. E a igreja é formada de gente que tem valores de salário, de rendimento anual diferente. E se espera que isso seja proporcional ao que cada um tem pessoalmente. Para dar exemplos concretos disso, a igreja americana, por exemplo, não trabalha os 10% como nós fazemos no Brasil. Os presbiterianos na América fazem um planejamento do que eles vão gastar por ano e dividem esse valor para as famílias da igreja. De maneira que cada família pode entregar essa oferta ao longo do ano parcelado ou numa única vez. As igrejas da Europa, por exemplo, não trabalham com o valor de 10%, trabalham com o valor de 5%. Porque lá a economia é estável, todo mundo ganha bem, e não precisa ter 10% de entrada, porque seria muito valor para a igreja. O ponto aqui, irmãos, é que a gente pode perpetuar a tradição dos 10%, mas jamais esquecer que o princípio é de entregar sim e participar sim, de maneira generosa e proporcional. Eu até penso, irmãos, que há crentes que poderiam ser muito mais generosos do que são. Poderiam ser muito mais generosos do que são. E não são. Porque às vezes se escondem atrás dos 10%. Usam os 10% como escudo. Ah, eu não vou dar mais porque é só 10%. Não. O 10% é apenas um referencial. Que não precisa ser um engessamento. Mas que pressupõe a participação efetiva do rebanho na questão financeira da vida da igreja. O ponto aqui é que o povo estava roubando a Deus. E aí, amados, que efeito isso trazia para a vida do povo? Veja o verso 9. Vocês estão me roubando? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda.
que Deus estava fazendo com o seu povo por causa da desobediência deles? Qual é, irmão, a palavra aí? Fala alto, irmão. Deus estava amaldiçoando o seu povo. Esses são os termos da aliança. Desobedece, recebe castigo. E a palavra é dura, né, irmão? Deus está amaldiçoando. E veja, não é amaldiçoando só uma parte, não. Era a nação toda. Está todo mundo sendo amaldiçoado por mim, porque vocês todos me roubam. É curioso, né, irmãos? Porque a gente nunca para pensar nesse lado da moeda, né? Que desobediência não deixa a gente no 0 a 0 com Deus, não. Desobediência sempre a gente faz ficar com placar negativo. Deus fica contra o seu povo. E não apenas fica contra, ele amaldiçoa o seu povo. Segunda coisa interessante é que a gente pensa assim, maldição é coisa de espírito maligno, né? É porque vem um espírito maligno que amaldiçoa. Não, aqui é Deus quem está amaldiçoando o seu povo. Isso faz a gente entender uma coisa, irmãos, que é muito interessante aqui em Malaquias. O povo reclamava, não reclamava? Reclamava que a colheita não era farta, reclamava que eles estavam sendo oprimidos pelos inimigos, reclamavam que a terra não era fértil, reclamava a escassez, reclamava que o ímpio estava prosperando e eles não. A resposta está aí, irmão. Isso tudo está acontecendo com o povo, porque Deus está amaldiçoando o seu povo. Todos os problemas que eles estão enfrentando é resultado da maldição do próprio Deus. Eles estão reclamando de um problema que está sendo gerado por eles mesmos. Eles estão reclamando de uma cova que eles mesmos cavaram. O povo pensava que Deus não estava abençoando a eles quando eles mereciam ser abençoados. E Deus levanta o profeta para dizer, não, vocês estão redondamente enganados. O problema é outro. O problema é que vocês não estão se tornando para o Senhor. E o que é pior, estão me entregando oferta de segunda categoria. Estão reclamando do amor de Deus. Estão reclamando e trazendo mulheres ímpias para o santuário. Estão roubando o Senhor com dízimos e ofertas. Como resultado disso, Deus está amaldiçoando vocês. Porque vocês me roubam. Vós, a nação toda. Então, primeira coisa no texto é, Deus estabelece os termos da aliança. E diz, olha, desobediência traz castigo. Desobediência traz a maldição. Deus continua tratando o seu povo exatamente da mesma maneira, irmãos. Essa verdade aqui com relação ao povo lá do tempo do profeta continua sendo verdade com relação a nós hoje. Não nos enganemos. Essa é a primeira parte da aliança posta em prática, efetivamente. Mas graças a Deus não para aí, né? Porque tem o outro lado da aliança. E eu seria o pregador da maldição se parasse aqui, irmãos, mas não sou. Porque os termos da aliança também têm um lado positivo. E Deus está apontando essa deficiência na sua nação, para que eles experimentem o lado positivo da aliança. Mas o lado positivo também tem termos muito claros. E eles vão aparecer para a gente no verso 10 até o verso 12. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa,
diz o Senhor dos Exércitos. Por outro lado, irmãos, os termos da aliança eram: se vocês me obedecerem, se tornarem para mim, eu os abençoarei. E aí, Deus declara claramente o que é esse tornar para ele, né? Lá no verso 7 ele diz, olha, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Então primeiro tem que se tornar para mim. Nesse caso aqui, tornar para mim é trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Veja, a expressão aparece aqui como todos os dízimos. Por quê? Porque o povo estava retendo uma parte do dízimo. Não é que eles não entregavam. Eles entregavam apenas uma parcela. Então é para trazer todos os dízimos, todos. Tudo para a casa do tesouro. E ele diz, para que haja mantimento na minha casa. Essa é uma expressão que tem a ver com como é que funcionavam essas ofertas. Elas serviam para sustentar os sacerdotes. Lembra, os sacerdotes não tinham emprego, não trabalhavam. Eram sustentados pelas ofertas do povo. E também, os mantimentos que vinham para a casa do tesouro, abençoava as famílias mais pobres do povo. Era uma maneira que Deus havia criado para que a nação providenciasse recursos para abençoar as outras famílias do povo que fossem mais carentes. O mau paralelo aqui é o trabalho de beneficência da nossa igreja, né? Trazer mantimento, para a gente abençoar famílias com esse mantimento. Então o povo devia trazer para tornar para o Senhor. E aí, irmãos, Deus até faz uma coisa que Ele não faz em nenhum outro lugar da Escritura. Provem a mim. Provem e vocês verão o que eu sou capaz de fazer por vocês. O problema de vocês é que vocês não confiam em mim. Retêm o que pertence a mim, imaginando que estão fazendo um bom negócio, mas estão fazendo um péssimo negócio. Porque estão deixando de ser abençoados da maneira que só eu posso abençoar vocês. E ao contrário, vocês passam a ser amaldiçoados por mim. Então tragam de maneira generosa, tragam de maneira proporcional, tragam sem constrangimento, sem tristeza. Porque veja, não era para trazer a oferta e dizer assim, Senhor, está aqui a oferta. Mas sabe, entregando e querendo quase levar para casa. Sabe que jeito que não tira da carteira. Não, Senhor, não faz isso, Senhor. Sabe, parece que tem que ser tirado à força. Não é essa a ideia. A ideia é trazer com o coração. De maneira generosa, inteira. Tragam e me provem. E vocês verão o que eu vou fazer. Primeiro eu vou abrir a janela do céu. A ideia aqui, irmãos, é que o céu vai funcionar como uma espécie de despensa. Cheia de mantimento. Coisa maravilhosa, hein? Quando eu era criança, eu gostava de ir lá em casa e abrir a despensa no início de mês. Se abria a despensa, ela estava cheia, irmão. Chegava assim no dia 20, estava faltura. No início de mês era fartura. Final de mês era faltura. A ideia é que o céu vai funcionar como uma despensa, sempre cheia, sempre farta, nunca falta, sempre tem. Eu vou abrir as janelas do céu e vou derramar sobre vocês bênção sem medida. Irmão, que coisa maravilhosa, hein? Deixa eu dizer aqui uma coisa. Bênção sem medida. Você pode tentar medir as bênçãos e elas não terão como serem medidas. Já tentou fazer isso, irmão? Talvez você está contando as bênçãos e medindo porque você não está sendo, irmão, tão obediente à aliança quanto deveria. O problema está aí. Pastor, lá em casa está faltando até bênção. Ultimamente eu não tenho nem contado, mas porque já não tem muito, há muito tempo. Irmão, o povo estava nessa situação porque não estava observando os termos da aliança. Se vocês me provarem, eu vou derramar sobre vocês bênçãos sem medida. E aí Deus vai dar algumas bênçãos dessas que Ele está prometendo aqui. Ele vai explicar essas bênçãos para o povo. Primeiro, eu vou repreender o devorador. Essa palavrinha aqui, devorador, no texto, é a menção
a um tipo específico de gafanhoto. Havia alguns tipos de gafanhotos naquele tempo, e um deles era chamado de devorador. Agora, recentemente, um monte de cântico surgiu aí no nosso meio cantando sobre gafanhoto, né? Então a ideia aqui é que gafanhotos devoravam o fruto da terra do povo. Você já viu uma enxame? Eu não sei se o nome é enxame, está errado, né? Enxame é peixe, hã? Uma revoada. Nuvem, boa, obrigado, irmã Penha. Nuvem de gafanhoto passando, ela deixa atrás dela só destruição. E gafanhoto come direito, irmão. É que nem alguns jovens aqui da igreja, come e parece que não tem fundo. E quanto mais come, mais quer comer. O jeito come e está pronto sempre para comer. É que nem o Elmir. Elmir é uma boa ilustração desse negócio. A ideia é que esses gafanhotos seriam repreendidos. Eles não devorariam mais o fruto da terra do povo. Num contexto de colheita e de plantação, isso é muito importante. Segunda coisa, a vide no campo não será estéril. Você vai plantar lá no seu campo e vai dar fruto, vai dar colheita. Deus vai abençoar. A vide no campo vai trazer benefícios para vocês. Mas, irmãos, as nações olharão para vocês e chamarão vocês de felizes. Você lembra que era essa a reclamação do povo? Ah, a gente veio para a terra prometida, e agora não somos mais a mesma nação gloriosa do tempo de Davi. Não temos mais a mesma proeminência, a mesma projeção internacional. O povo olha para a gente e nos despreza. O problema é que vocês não estão obedecendo a minha aliança. Porque se vocês obedecerem a minha aliança, as nações olharão para vocês e vocês serão chamadas de felizes. E mais, irmãos, vocês terão uma terra deleitosa. É aquela ideia da terra que mana leite e mel. Você sabe quando eu era criança e ouvia isso na igreja? Ah, porque a terra de Canaã mana leite e mel. Isso não significava quase nada para mim, porque eu não gostava de leite muito. E mel era uma coisa que eu nunca usava no meu dia a dia. A ideia aqui é de uma terra, irmãos, abençoada por Deus. Uma terra em que o povo que vive nessa terra, vive com fartura, vive com campo que não é estéril, e vive sendo profundamente abençoado pelo Senhor. Vamos estabelecer como é que esse mesmo princípio alcança a gente. Primeiro, nós não podemos esperar que uma vez que nós obedecemos os termos da aliança, essas coisas aconteçam como aconteciam no tempo da nação de Israel. Por um motivo muito óbvio, irmãos. O povo de Deus, naquele período, estava circunscrito ao território de Israel. Deus tinha uma nação, um povo, que estava apenas naquele lugar geográfico. Hoje em dia, o povo de Deus está internacionalizado. Tem povo de Deus aqui, tem povo de Deus no Japão, tem povo de Deus nos Estados Unidos, tem povo de Deus na Europa. Então não dá para pensar nesse princípio abençoador da aliança, imaginando que Deus vai fazer da nossa nação uma terra deleitosa, porque nós não somos mais uma nação. Se fôssemos, o princípio aqui seria esse. Você teria lá uma colheita farta, a tua vaquinha lá ia dar leite em abundância, o teu bezerro lá ia ficar com uma carne de contrafilé muito macia. Mas não é nada disso. Não somos mais uma nação. Mas o princípio permanece, irmãos. Deus garante, pela sua palavra, que Ele abençoa com bênçãos terrenas, temporais, filhos obedientes. E Deus pode fazer isso de maneiras variadíssimas, irmãos. Pode dar para a gente um emprego com bom salário. Pode fazer nossos filhos passarem em boas universidades.
pode providenciar porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Deus pode providenciar recursos para a gente ser abençoado e sustentado. Deus pode fazer a nossa escola crescer, trazer mais alunos para ela. Pode dar para a gente competências para a gente avançar na nossa carreira profissional. Deus pode realizar coisas tremendas a nosso favor se a gente entende o princípio da aliança. O ponto aqui é que Deus continua, ainda hoje, estabelecendo que se nós o obedecermos, seremos sim, irmãos, abençoados por Ele. Que Deus continua interessadíssimo em abençoar o seu povo, na medida em que esse mesmo povo se interessa, se importa em obedecer, em observar os princípios da aliança. Agora, o contrário também é verdade, irmãos. Quando nós o desobedecemos, Deus continua sendo o mesmo para castigar, para corrigir, para mudar circunstâncias para a gente dar ouvido a Ele. E como um pai que castiga o filho a quem ama, Deus castiga sim, disciplina sim, filhos desobedientes. E vou usar mais uma palavra aqui nesse sentido. Filho que não recebe castigo do Pai Celestial não é filho, é bastardo. Filho que fica fazendo malcriação, mas nunca recebe a punição do pai, está mostrando com isso que na verdade nunca foi filho. O problema é mais sério. Se você anda por aí fazendo bobagem, e Deus não está castigando, amaldiçoando, disciplinando você, eu penso que você deve avaliar se você de verdade é filho dele ou não. Porque os termos da aliança continuam os mesmos. Deus abençoa filhos obedientes, mas continua castigando filhos desobedientes. Se não faz isso, irmãos, para o mal desses filhos, faz isso por causa da aliança que ele tem com esses filhos. Deixa eu terminar então fazendo duas aplicações para a gente poder ceiar juntos. Primeiro, essa é uma noite para a gente refletir sobre a nossa aliança com Deus, irmãos. Eu lhe pergunto, você obedece os termos da aliança do Senhor? Existe alguma coisa que eu e você precisamos acertar na nossa relação com Ele? E que você e eu conhecemos bem o que é isso. E Deus está tratando disso com a gente nessa noite. Amado, eu e você temos sido obedientes aos termos dessa aliança. Mais do que isso, talvez não seja essa a causa de um monte de problema que você está enfrentando na sua vida. Não é que Deus esteja contra você por causa da sua desobediência, irmão. Digo mais. Deus chama você para tornar para Ele essa noite. E não faça o que o povo fazia, irmão. Não se comporte com cinismo. Obedeça. Creia. Se entregue. Porque essa é uma noite para a gente refletir sobre isso, irmão. É uma noite para a gente se perguntar se nós somos um povo que honra essa aliança que temos com o Senhor. E eu não vou esconder de você, irmão. Deus não abençoa filhos desobedientes. Porque isso faria muito mal para eles. Muito mal para eles. Segunda aplicação. Essa é uma noite para a gente celebrar a aliança.
A ceia do Senhor é símbolo da nossa aliança com Deus. E eu quero convidar todos aqueles que estão aqui essa noite, que já deram pública profissão de fé dessa aliança através do batismo, a comerem do pão, beberem do cálice. Mas eu queria propor que você, ao pegar esses elementos hoje, diante do Senhor, comer o pão, beber do cálice, você fizesse dizendo assim para você mesmo: olha, Senhor, eu sou teu filho, e pelo Senhor Jesus eu tenho uma aliança contigo. Eu quero honrar essa aliança que eu tenho com o Senhor. E eu quero parar de fazer aquilo que talvez esteja contrário aos termos dessa aliança. Dízimos, ofertas e tantas outras coisas que podem estar nessa lista. Eu quero pedir perdão, Senhor, porque talvez eu tenha falhado. E quero ter as janelas dos céus derramando sobre a minha vida bênção sem medida, de acordo com a tua vontade, porque eu quero honrar essa aliança, Senhor. Eu quero honrar a minha aliança contigo de verdade. Eu quero convidar você então a nessa noite comer do pão, beber do cálice, com esse sentimento, com essa perspectiva em seu coração diante do Senhor. Convido a todos os irmãos que já fazem parte da aliança com Deus, já são povo do Senhor, e já deram pública profissão de fé através do batismo, a participarem desse momento conosco nessa noite. Aqueles amigos que ainda não fazem parte do povo da aliança, e que estão conosco nessa noite, eu chamo a você a se tornar para o Senhor, e Ele se tornará para você também. Ele chama pecadores por intermédio da sua palavra. E amado, você não precisa levantar a mão, vir aqui na frente para fazer nada disso. Basta que você, diante dele, nessa noite, diga: Senhor, eu quero me tornar para ti, eu quero ser também teu povo. Quero que o Senhor também me salve pela graça do Senhor Jesus, pelo sangue dele, pela morte dele. Eu quero que a minha vida pertença inteiramente ao Senhor também. E eu lhe garanto, amado, Deus não rejeita pecadores que arrependidos se aproximem dele nesses termos. Então a você o meu chamado é: torne-se para o Senhor, e Ele se tornará para você também. Vamos cantar, amados, um cântico. Jesus é a aliança entre